meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos trazer para vocês algumas informações que, com certeza, vocês não receberão dos pastores da Maranata, porque eles não querem que vocês saibam aquilo que nós vamos contar para vocês hoje. Essas informações vocês também não terão dos pastores que deixaram recentemente a Maranata, porque, por algum motivo que eu não sei qual, eles não querem enfrentar essas questões, tratar deste assunto e ainda dizem que quem enfrenta estas questões está instigando intrigas. Evidentemente, com todo respeito, eu não posso concordar com esse entendimento e eu confesso que acho muito estranho esse tipo de declaração, porque eu não consigo me convencer de que esse silêncio seja algo espiritual. Mas como nós não temos telhado de vidro, não estamos comprometidos com nenhuma estrutura desse sistema religioso corrompido e também não temos medo de processos judiciais, então prepare-se para saber algo que talvez você não sabia e eu vou contar para vocês hoje. Tudo bem? E é sobre os processos, o processo que a cúpula da Maranata vem respondendo na justiça. E antes de começarmos, se você quiser nos ajudar com este trabalho, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ser alertado. E se você ainda não assinou a petição que preparamos para representar ao Ministério Público sobre o assédio processual que a Maranata vem praticando em relação aos seus ex-membros, faça a sua assinatura hoje mesmo. Faça isso para nos ajudar. Isso com certeza vai ser muito útil, inclusive para os processos em que nós estamos trabalhando contra a Maranata. Nós vamos deixar o link da petição na descrição deste vídeo para que você possa fazer a sua assinatura, tudo bem? Vamos lá? Na tela vocês podem ver aí uma sentença judicial. Nós temos nesse processo, que eu mostrei, um pouco da história do que está acontecendo nos processos da Maranata, mesmo que esses processos eles estejam em segredo de justiça. O fato é o seguinte: em um dos processos da Maranata, que está em uma instância inferior ao STJ, um dos processados, no caso deste aqui é o Wallace Rossetti, se insurgiu contra a decisão do juiz da primeira instância, dessa instância inferior, e recorreu dessa decisão ao STJ. Só que no STJ, o processo da Maranata não está resguardado pelo segredo de justiça, mas apenas o processo original, que está lá na instância inferior. Entenderam? Então, o processo na instância inferior está sob segredo de justiça, mas este aqui, como não está, nós então podemos comentar todo o seu conteúdo sem nenhum problema. Tudo bem? Então, duas coisas eu quero destacar. A primeira é que o processo que está investigando, que está tratando, que está instruindo os fatos criminosos denunciados pelo Ministério Público lá na instância inferior, esse processo ainda está em andamento, ou seja, ele não foi encerrado e as pessoas não foram inocentadas das acusações do Ministério Público, tudo bem? E a prova disso é exatamente este processo do Wallace Rossetti, que foi agora para o STJ, para examinar um recurso de habeas corpus que tinha sido negado na instância inferior, que é uma questão pontual, examinada à parte, não é o mérito do processo. Então, esta é uma decisão recente, agora de março de 2020, e ela mostra que aquele processo da cúpula da Maranata ele está em andamento, ou seja, ele não está encerrado. Tudo bem? Logo, não há que se falar que, ora, então isso não é uma coisa que nós não devemos nos preocupar mais, como algumas pessoas podem estar pensando. O processo está em andamento e as pessoas ainda não foram julgadas, nem inocentadas e nem condenadas. Agora, neste processo que eu vou me referir agora, que é de março de 2020, tem muitas coisas interessantes para nós pensarmos, ou examinarmos pelo menos. Antes de você dizer que eu estou difamando alguém, é bom lembrar que essas pessoas cujos nomes eu vou citar aqui, elas não estariam respondendo a esse processo criminal se elas não fossem suspeitas da prática de diversos crimes, estes crimes denunciados pelo Ministério Público, tudo bem?
Logo, se alguém está manchando o nome da instituição Maranata, essa pessoa não sou eu, mas quem deu causa a todos estes escândalos de desvios de dízimos dentro da denominação Maranata. Eu sei que por mais que eu seja claro, sempre tem alguém que não consegue entender algumas coisas, mas neste caso, infelizmente, eu não posso fazer nada. Tudo que eu posso dizer é que eu não tenho absolutamente nada contra você, que é apenas um membro da Maranata, e talvez até nem sabia de todas dessas coisas que eu vou falar. E na verdade, realmente, a gente sabe que há muitas pessoas dentro da Maranata que não sabem de muita coisa, né? Nem sabem do que está acontecendo, e neste caso elas são apenas vítimas, porque elas não sabem o que está acontecendo. Mas vamos então agora começar a examinar o processo. Logo no início do seu voto, o relator apresenta algumas informações constantes da peça acusatória do Ministério Público, que eu vou comentar com vocês agora. A primeira imputação, como vocês podem ver na tela, é a acusação de formação de quadrilha ou bando. E quais seriam os membros dessa quadrilha ou bando? Vejam aí: Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, Antônio Ângelo Pereira dos Santos, Arlínio de Oliveira Rocha, Mário Luiz de Moraes, Wallace Rossetti, Amadeu Loureiro Lopes, Antônio Carlos Peixoto, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, Jarbas Duarte Filho, Leonardo Meireles de Alvarenga, Carlos Itamar Coelho Pimenta e Sérgio Carlos de Souza. Aqui eu gostaria de deixar apenas uma impressão particular. Desses nomes citados, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente apenas o pastor Arlínio, e de coração eu acho que ele é um homem honesto e de bom caráter. Na verdade, eu nem mesmo sei como ele está hoje, porque há um tempo atrás eu fiquei sabendo que ele estava adoentado, mas eu espero inclusive que ele esteja bem. E eu vou até acreditar aqui que ele está nesta lista, porque, como muitos outros, ele confiava e obedecia cegamente a tudo aquilo que vinha como ordem superior. E afinal, a ordem dentro da Maranata qual é? Obedecer. E desobedecer a um ungido do Senhor é desobedecer a Deus, e desobedecer a Deus é atrair para si a mesma condenação de Saul. Não é assim mesmo? Mas voltando aqui para o crime de formação de quadrilha ou bando. A peça acusatória revela que estes homens agiram em conluio, ou seja, tudo era combinado, de modo que estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de doações, dízimos e contribuições oferecidos à Igreja Cristã Maranata. E o interessante é que dessa relação de nomes que o Ministério Público investigou e concluiu que agiram conjuntamente em conluio, a metade deles ainda continua como pastores ativos na Maranata. Segundo me informaram, ainda estão atuantes na Maranata os seguintes integrantes dessa quadrilha: Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, que é o atual presidente da Maranata, Amadeu Loureiro Lopes, que atua com Gedeuti praticamente desde a fundação da Maranata, Sérgio Carlos de Souza, que, segundo me falaram, ele ainda aparece em alguns programas de mídia da Maranata, Wallace Rossetti, Antônio Carlos Peixoto, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, o Cacá, e vejam os irmãos que, segundo o Ministério Público, todos estes homens eles participavam de um esquema criminoso para desviar os dízimos dos fins religiosos para onde? Para o enriquecimento pessoal. Neste caso, a informação que nós temos é de uma ação conjunta e não em separado. O que a investigação do Ministério Público concluiu foi que havia um esquema, de modo que não há como dizer que um esquema funciona apenas com a metade das pessoas. Nesse caso, se uma peça não participa, a engrenagem não funciona. Ou seja, se uma pessoa não concorda, o esquema não funciona. Por quê?
porque esse esquema, todo esquema, ele precisa da concordância de todas as pessoas. E é por isso que o Ministério Público denunciou esses homens como integrantes de uma quadrilha que operava um esquema criminoso. Entenderam? Vejam o que mais diz a peça acusatória. Diz que essas pessoas se aproveitaram exatamente da imunidade tributária para viabilizar a utilização dos recursos pertencentes à ICM em proveito e regozijo próprio. Os valores obtidos com as doações, por expressa disposição do artigo 9º do Estatuto, os quais deveriam ser investidos em assistência social e na manutenção dos cultos, atividades beneficentes, foram desviados de sua finalidade precípua para atender aos interesses particulares dos ora denunciados. Então, observem que, segundo o Ministério Público, o dinheiro saía dos cofres da Maranata para ir para onde? Para o bolso dos integrantes da quadrilha. Mas como isso acontecia? Segundo o Ministério Público, com o objetivo de acobertar as irregularidades praticadas e justificar os gastos da instituição, os acusados se valiam, ora da constituição fraudulenta de empresas, ora da utilização de outras já constituídas, contratando serviços por valores acima dos padrões de mercado, além de confabular escrituração de notas fiscais superfaturadas de empresários que também eram ou são membros da igreja. Entenderam? Quem está acompanhando os vídeos deste canal até agora vão entender o porquê eu disse no vídeo sobre pedir prestação de contas, porque eu disse que os membros eles deveriam saber qual é o patrimônio da Maranata e de quem são as empresas que prestam serviços para a igreja. Observem que o Ministério Público disse que a maneira de tirar o dinheiro da igreja e transferir o dinheiro para o bolso dos pastores era exatamente com a criação de empresas para prestar serviços para a Maranata e, em alguns casos, eles contratavam as empresas já existentes de alguns pastores ou membros da cúpula da igreja. Mas os preços contratados eles sempre eram bem maior que o valor de mercado, de modo que se você compra um produto pelo dobro do preço que ele custa, por exemplo, aquele comerciante saiu ganhando muito e a igreja saiu perdendo muito. Por quê? No caso da igreja, porque ela pagou 2 produtos e só levou um, no caso de um preço, do preço ser o dobro do valor de mercado. Isso, por exemplo, né? Neste caso, a metade do dinheiro da igreja foi para onde? Para o bolso do comerciante, que é um membro, né, dali da comissão, da cúpula, e que normalmente era um desses pastores que agora estão sendo processados, que foram investigados e estão sendo processados. Entenderam? Tudo parece normal, tudo parece certinho, tudo parece legal, mas o dinheiro vai escoando e os membros nem percebem. Vejam o que mais disse a peça acusatória. Os levantamentos efetuados demonstram a existência de empresas de prestação de serviços e fornecimento de mercadorias com sede no Estado do Espírito Santo e também fora do Estado, relacionadas direta ou indiretamente com a ICM, utilizadas para circulação ilícita de capitais. O vínculo de caráter duradouro e estável observado entre as empresas, membros da Igreja Cristã Maranata e o Presbitério Central possibilitou a dissimulação de atos irregulares praticados consistentes na venda de mercadorias ou prestação de serviços sem a correspondente nota fiscal idônea a atestar o valor de mercado ou mesmo sem a entrega do produto ou execução da tarefa avançada. Ora, o Ministério Público descobriu que muitas vezes a mercadoria nem mesmo existia e nem o serviço era prestado. Eles simplesmente criavam uma nota fiscal de um valor qualquer
e faziam o pagamento daquela mercadoria ou daquele serviço que não existia. Neste caso, 100% do dinheiro passava do cofre da igreja para o bolso dos pastores. E o Ministério Público afirmou que não era possível alguém fazer isso sozinho, porque um era o dono da empresa, mas para ele vender o produto dele superfaturado ali para a igreja, ele precisava de uma outra pessoa ali do lado de dentro do presbitério. Precisava que essa pessoa concordasse em pagar aquele valor acima de mercado. Ou seja, o comerciante, ele não conseguiria o seu propósito se ele não contasse com a participação de alguém dentro do presbitério. Mas dentro do presbitério, vocês sabem que uma pessoa não age sozinha. Tem um que faz a proposta de compra, tem o outro que leva a proposta para ser apreciada pelos membros de uma comissão. E, evidentemente, essa comissão ela tem um presidente que dá a palavra final. E é lógico que ele não faz isso sem saber o que está sendo comprado ou que serviço que está sendo prestado. Não é verdade? Mas também tem aquele outro que fecha o negócio. Depois tem o outro que vai ter de receber a mercadoria, vai atestar que ela foi entregue ou que o serviço foi prestado, né? E vai ver se está tudo direitinho. Depois tem o outro que vai pagar esse produto. Depois tem o outro que vai lançar a nota fiscal no balanço da igreja e assim por diante. É um conjunto, né? Não é uma pessoa agindo sozinha. Então imagine o caso em que houve uma compra de uma mercadoria qualquer e essa compra ela vai ser apenas simulada, ou seja, eles vão emitir uma nota fiscal fria e fazer o pagamento, mas o produto na verdade não existe. Neste caso, você acha que para isso acontecer pode ter alguém neste esquema que não sabia de nada, né, dentro desse conjunto que eu falei? Você acha que a pessoa que está propondo esta compra à comissão, né, que tem um presidente, você acha que ela vai conseguir a aprovação desta compra e ninguém dentro da comissão vai querer saber detalhes sobre o produto, sobre o preço, sobre prazo, sobre entrega, sobre onde? Vejam, irmãos, quem já alugou algum imóvel ou propôs a compra de um imóvel para Maranata sabe do que eu estou falando. No meu tempo, para alugar um salão, por exemplo, nós tínhamos de fazer uma proposta formal, tirar várias fotos do salão, inclusive dos arredores. Depois tínhamos que aprovar essa proposta na comissão local, depois tínhamos que levar essa proposta para a comissão regional e só depois que passasse por essas duas comissões é que a proposta ela era enviada ao presbitério. E normalmente ela voltava com uma contraproposta que nós tínhamos até vergonha de apresentar para o dono do imóvel, de tão baixo que era o valor que eles mandavam que nós oferecêssemos. Na verdade era um parto alugar ou comprar qualquer coisa para a Maranata, porque a Maranata ela sempre queria que nós fizéssemos negócios extremamente vantajosos para ela. Agora imagine alguém fazendo uma compra de algo que não existe ou algo que está com o preço bem acima do valor de mercado. Vocês não acham estranho não ter ninguém dentro de todo este processo para dizer, opa, tem alguma coisa errada aí? Né? Se a prática deles é sempre pechinchar e pechinchar e pechinchar, vocês não acham isso estranho? Ninguém perceber nada ali dentro? Imagine então a pessoa encarregada de receber o produto, um produto que não existe, mas a pessoa vai lá e assina que recebeu. Essa pessoa ela pode dizer que não sabia de nada se ela assinou que recebeu ou que não recebeu? Imagine a pessoa que vai fazer o pagamento de um produto bem acima do valor de mercado. Exatamente nessa instituição, né, que quer que todos ofereçam preços abaixo de mercado. Será que essa pessoa não tem como perceber que tem algo estranho neste negócio? Agora imagine uma reunião da comissão para tratar de uma compra qualquer, uma compra de centenas de milhares de reais. Será que nenhum dos membros dessa comissão vai se preocupar em saber detalhes dessa compra? Todos ali vão aceitar a proposta, né, que veio lá do empresário e não vão questionar nada, não vão questionar preço e nem o presidente. Vocês acham que é assim? Amados, eu estou fazendo este exercício com vocês para que vocês possam entender melhor o porquê do Ministério Público ter dito que não era possível que esse esquema funcionasse se não contasse com a participação de todos,
inclusive do presidente, que, aliás, o Ministério Público vai dizer, um pouquinho mais à frente, que era o presidente quem tinha o domínio do fato, ou seja, a pessoa que, se não estivesse concordando com o que estava acontecendo, nada seguiria adiante. No direito, quem tem o domínio do fato é quem tem conhecimento da prática criminosa e pode fazer cessar a prática criminosa a qualquer momento, porque ele é o coordenador do esquema, sendo ele o principal responsável pela prática do crime. Vejam só o que a peça acusatória fala de Gedeuti, o presidente, claramente. Em outras palavras, pode-se dizer que a organização ora denunciada era subdividida e estruturada em setores específicos, cada um colaborando da sua forma para alcançar o objetivo criminoso em busca de uma forma individualizada de contraprestação. Porém, tudo o que era decidido deveria passar pelo crivo do presidente Gedeuti Gueiros. Os demais membros da comissão executiva, por seu turno, atuavam com união de esforços para chancelar as irregularidades praticadas e outras decisões provenientes do núcleo da ICM, sempre sob as ordens de Gedeuti Gueiros, que, repita-se, detinha o domínio funcional de todos os crimes perpetrados, caracterizando-se como chefe do organograma delituoso. Entenderam? Agora vocês conseguem compreender que essas informações elas não podem ser jogadas no lixo ou desprezadas, né? E também não é razoável acreditar que o Espírito Santo de Deus ele estava dirigindo tudo isso. Vocês conseguem perceber isso? Eu não estou acusando ninguém, eu não estou imputando crime a ninguém, mas eu não consigo fingir que tudo isso é coisa da imaginação dos membros do Ministério Público, até porque o Ministério Público fez uma investigação profunda, valendo-se inclusive de documentos da Maranata e do inquérito da Polícia Federal antes, do Ministério Público oferecer a sua denúncia ao Poder Judiciário. Agora vamos ver o que a peça acusatória fala sobre os demais pastores que estão ativos no Ministério da Maranata ainda hoje. O acusado Wallace Rossetti foi o primeiro tesoureiro, muito hábil e conhecedor da área de tecnologia e informática, cabendo-lhe toda a parte de arrecadação, verificação de gastos, assinatura de cheques, pagamento de contas, realização de balanços, condição que lhe permitia cognição dos ilícitos praticados, sendo que sua conduta permitia o pagamento das notas emitidas de forma inidônea. Entenderam? O MP, Ministério Público, diz que o Wallace detinha várias funções na condição de primeiro tesoureiro, de modo que não tinha como acontecer um pagamento de uma nota fiscal fraudulenta sem que ele tivesse o conhecimento disso. Agora vamos ver o que a peça acusatória diz sobre o crime de estelionato praticado por essa quadrilha. A trama funcionava da seguinte forma. Quando Júlio César chegava com os equipamentos, alguns denunciados, tais como Antônio Ângelo, Wallace Rossetti e Mário Moraes, pediam para que o Wellington encontrasse uma forma de pagar Júlio. Assim, como Júlio César não possuía nota fiscal, uma vez que os equipamentos eram adquiridos no Paraguai, o Wellington buscava, junto a outros fornecedores da ICM, notas fiscais que, na verdade, não representavam efetiva prestação de serviço ou fornecimento de produto para justificar a saída de dinheiro do presbitério e assim remunerar Júlio César. No que tange aos equipamentos a serem destinados ao setor de informática, a pessoa encarregada de providenciar as notas era Allen, a pedido de Wallace Rossetti, que confirmava a despesa. Agora, irmãos, vamos prestar muita atenção para um fato que caracteriza muito bem a figura do estelionato, que
que é você enganar as pessoas dizendo que está fazendo uma coisa boa para elas ou para a obra de Deus, enquanto na verdade você está passando a mão no dinheiro dela. Vejam só esse trecho da peça acusatória. Em depoimento prestado perante a Polícia Federal, Marcelo Lira Martins confirmou que, de fato, existia a emissão de notas fiscais por parte de fornecedores sem a efetiva prestação de serviço e sem a entrega efetiva do bem, e isso para ajudar irmãos nacionais ou estrangeiros necessitados. Viram só? Eles diziam que fazendo isso, praticando esta irregularidade, eles estavam fazendo isso para ajudar irmãos necessitados. Agora imagine, irmãos, você ali dentro desta igreja, ouvindo um discurso desses, com certeza, se ouvisse isso de púlpito, iria dar vários glórias a Deus, né, e bem alto, não é mesmo? Porque você ficaria orgulhoso de saber que os seus líderes estão assim, tão empenhados em ajudar irmãos necessitados, mesmo sem você nunca ter visto isso acontecer na sua igreja local. Isso sim é estelionato espiritual, e não aquilo que Anchieta Carvalho, com todo respeito, disse na live dele, né? E a Roseli chegou a comentar, né, no último vídeo dela sobre essa questão do estelionato espiritual. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir, porque eu concordo 100% com tudo o que a Roseli disse. Mas vamos voltar aqui. Veja só, eles diziam que estavam cometendo um crime fiscal porque estavam ajudando pessoas necessitadas. Pode uma coisa dessas? Agora, perdoe-me os irmãos que acham que isso é normal, mas eu estou falando por mim, sabendo disso, né, eu não gostaria de ter uma pessoa dessas como meu pastor, e nem mesmo eu deixaria uma pessoa dessas colocar a mão na minha cabeça, né, para orar com a imposição de mãos, e nem mesmo ficaria no lugar para receber uma imposição de mãos coletiva, né, na forma de bênção apostólica, de pessoas com essa moral duvidosa. Entenderam? Eu estou falando por mim, mas eu entendo que tem pessoas que não se importam com nada disso. E por mim, tudo bem. Mas você pode até dizer que este meu posicionamento é precipitado, porque o processo ainda não chegou ao fim. E essas pessoas, elas podem ser inocentadas, é verdade. Mas, nesse caso, eu preferiria esperar o processo chegar ao fim. Por quê? Porque eu acho prudente preservar a minha vida de toda sorte de influência de espíritos malignos. E eu não estou dizendo que esses pastores, essas pessoas, eles estão dominados por espíritos malignos. Eu só estou dizendo que, como eu não sei, eu prefiro não arriscar. Até porque eles estão dizendo que são inocentes, e se eles não conseguirem provar isso e forem então condenados, isso significa que, além de tudo, eles estão ainda mentindo para as pessoas durante todo este tempo, né? E mesmo assim continuam impondo as mãos sobre as pessoas. Eu vou repetir para que ninguém diga que eu estou fazendo afirmações injustas. Como eu não posso dizer que essas pessoas são culpadas ou inocentes, então eu prefiro esperar o resultado do processo antes de deixar, por exemplo, uma pessoa dessa impor as mãos sobre mim ou fazer, né, algum tipo de bênção apostólica. Vocês conseguem entender isso? Vejam só mais esse trecho da peça acusatória para que você chegue às suas próprias conclusões. Colacionou ainda que também foram emitidas notas como forma de remunerar os serviços prestados pelas empresas de Wallace Rossetti, cursos a membros e funcionários da ICM, já que, pelo estatuto da ICM, não poderia ser feito pagamento direto a ele, evidenciando sobremaneira o meio fraudulento, artificioso, ou seja, como o Estatuto da Maranata não permite que os membros da presidência recebam, então, dinheiro da igreja, eles usavam as empresas para conseguir, então, transferir o dinheiro da igreja para as suas empresas, pagando, então, por serviços que ou não eram prestados ou eram superfaturados. Mas não para por aí.
sobre o referido dinheiro, provavelmente do Fundo de Reserva Caixa 2, Marcelo disse que chegou a pagar despesas pessoais de Antônio Ângelo, como cartões de crédito e algumas contas de telefone. Afirmou ainda que R$ 25 mil do fundo paralelo também foram dados para Wallace Rossetti quando passava por dificuldades financeiras. O fundo era utilizado igualmente para repassar dinheiro para Júlio César Viana, em razão da compra de equipamentos pela ICM. Entenderam, irmãos? Havia um caixa 2 na igreja e desse caixa 2 esses pastores tiravam dinheiro para pagar seus cartões de crédito, contas de telefone e dar também auxílios financeiros para eles próprios. E se você pensa que esse caixa 2 ele era uma caixinha com alguns trocados, veja que o pastor Wallace, em uma só retirada dessa caixinha, tomou R$ 25 mil para ajudá-lo com seus problemas financeiros. Você já viu alguém recebendo uma ajudinha dessas dentro da Maranata? Recentemente, uma criança, filha de um membro da Maranata, que estava precisando de dinheiro para pagar uma cirurgia de emergência, ele não conseguiu nenhuma ajuda da igreja, até onde sabemos. Isso parece razoável para vocês? Mas vamos em frente. O 10º denunciado, Leonardo Meirelles de Alvarenga, diácono da ICM, foi ouvido em oportunidades pelo GAECO nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012, tendo apontado como causa primordial das irregularidades ocorridas no âmbito da ICM o tipo de gestão desenvolvida por Gedeuti, que dita as regras de forma autoritária e faz valer os seus interesses e entendimentos, inclusive quando vão de encontro às deliberações da comissão executiva. Isso parece um devaneio, um delírio do Leonardo? Ou vocês acham que este relato que ele fez faz sentido? E o Leonardo deu, inclusive, um exemplo. Vejam só. À guisa de exemplo, mencionou o seguro de equipamentos de imóveis contratado pela ICM por intermédio da empresa Pulso Corretora, de propriedade do pastor Maurício Caetano. Esse nome não me é estranho. Cujas irregularidades não impediram que Gedeuti, mesmo havendo decidido a comissão pela sua suspensão, ordenasse a manutenção do acordo e dos pagamentos ao citado pastor, favorecido em razão da afinidade e proximidade mantida com o antigo presidente. Então, se eu entendi bem, a comissão advertiu que o negócio com a empresa do pastor Maurício Caetano não era regular, ou seja, era um negócio irregular, mas mesmo com a advertência da comissão, Gedeuti bateu o martelo e mandou fechar o negócio com o pastor Maurício Caetano por uma questão de amizade. É isso mesmo? Eu vou deixar para vocês tirarem as suas próprias conclusões, porque eu já adverti no vídeo sobre a prestação de contas sobre a importância dos membros da Maranata pedirem ao presbitério que faça de modo regular prestações de contas. Por quê? Porque, segundo o Ministério Público, a Maranata tem um histórico de realização de negócios com empresas de pastores que nem sempre é benéfico para a igreja. Vejam só o complemento do texto. Leonardo apontou ainda que é comum a contratação de serviços por empresas de propriedade de membros da comissão, apesar dos impedimentos expressos do Estatuto, como no caso da Microlins e da funerária Primícias do pastor Wallace Rossetti, da Vila Med do pastor Amadeu Loureiro Lopes e da Angular Seguros do pastor Antônio Carlos Peixoto,
constante do artigo 10, 10ª alteração de 10/12 de 2011. Então, irmãos, é por isso que eu não gosto muito de certas imposições de mão ou bênçãos apostólicas, especialmente quando eu não tenho confiança no caráter moral ou espiritual de alguns pastores. Mas isso é uma percepção pessoal minha, ok? Eu não estou dizendo quem pode ou não pode colocar a mão na cabeça dos outros e invocar lá os seus espíritos sobre essas pessoas. Mas vamos em frente. Entretanto, as investigações revelam e a própria Maranata confirmou, através de documentos encaminhados após requisição ministerial, constante do anexo 9, pagamentos efetuados a diversas pessoas físicas, naturais, membros da ICM e jurídicas vinculadas direta ou indiretamente aos denunciados, num montante de R$ 24.823.688,19, conforme quadro demonstrativo a seguir estampado. Nós estamos falando de 24 milhões em 2012, né, que, segundo o Ministério Público, a própria Maranata confirmou com seus registros de pagamentos efetuados a membros e pessoas jurídicas desses pastores, que esse dinheiro saiu da igreja e foi parar na conta desses líderes da Maranata. E uma coisa interessante é que parece que ninguém acha estranho ver os seus pastores ligados à cúpula da Maranata se enriquecerem rapidamente, como se tivessem feito a Fogueira Santa de Israel. Eles passam de simples comerciantes ou autônomos comuns a grandes empresários em tempo recorde. E todos acham que realmente é Deus que está abençoando sobremaneira estes homens. Vejam só o que disse uma testemunha nesse processo. A testemunha Lucas Ávila de Araújo afirmou que sempre soube do envolvimento de toda a cúpula e comissão executiva da ICM nas irregularidades noticiadas, pois, de forma rápida e cristalina, alguns membros enriqueceram injustificadamente, ostentando imóveis de alto padrão, veículos e lazeres suntuosos. Vocês não acham isso estranho? Olhem para o seu pastor e tentem entender como ele ficou tão próspero assim em tão pouco tempo. Ele morava em um bairro humilde e tinha um carro popular e de repente agora ele tem um big apartamento na praia, tem um carro de alto luxo, faz viagens internacionais. Mas eu sei que alguns podem até aparecer aqui dizendo, Solon, mas você também mora em um bairro nobre, tem carros de luxo, faz viagens internacionais. E é verdade. Mas eu e a Roseli temos um bom emprego desde a nossa juventude. Nós levamos 35 anos para construir tudo aquilo que nós temos hoje. E além disso, nós nunca precisamos de dinheiro de igreja para nada pessoal. A nossa prosperidade, ela está toda proporcional à nossa renda declarada, e isso no nosso imposto de renda, desde o início das nossas vidas profissionais. Nós não saímos do zero e chegamos no 100 em apenas 2 anos. Vejam só o que o Ministério Público identificou no caso dos pastores da Maranata. A considerável e incompatível evolução patrimonial apresentada por alguns dos denunciados demonstra o enriquecimento ilícito e acentua a ocorrência do desvio de valores no seio da Igreja Cristã Maranata, conforme gráficos elaborados pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Wallace Rossetti. Movimentação financeira incompatível com os rendimentos nos anos de 2010 e 2011, alcançando até 4,73 vezes os valores recebidos. Entenderam? O Ministério Público identificou que o Wallace Rossetti teve o seu patrimônio aumentado em quase 5 vezes mais em apenas 2 anos e ele não tinha uma renda para justificar esse crescimento patrimonial.
Perceberam então a diferença? Agora vamos passar para a conclusão da peça acusatória. De todo o contexto exposto, minudentemente narrado, infere-se a reiterada e contínua contratação de empresas pelo presbitério, cujos sócios são fiéis membros da Igreja Cristã Maranata que, dependentes psicológica e espiritualmente, passavam a agir pautados por uma finalidade maior de ajuda à entidade, submetendo-se a, de forma livre e consciente, emitir notas fiscais superfaturadas para possibilitar a saída de valores da Igreja em benefício da cúpula eclesiástica, sendo este o núcleo composto pelos emissores das notas frias. No que tange ainda ao estelionato praticado por Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, eu vou falar agora apenas os nomes daqueles que ainda estão atuando como pastores da Maranata, ok? Então vamos lá. Continuando. Wallace Rossetti, Amadeu Loureiro Lopes, Antônio Carlos Peixoto, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, Sérgio Carlos de Souza. Constata-se que os acusados agiram traindo a confiança dos fiéis que professam a religião maranata, pois todos exercem cargos ou ministérios naquela denominação, seja na condição de pastores, diáconos, presidente, vice-presidente, tesoureiro e etc. O que atrai a incidência do artigo 61, inciso 2, a linha G do Código Penal, que é uma agravante. Na sequência, o STJ resolveu então negar o recurso de Wallace Rossetti, que queria o trancamento da ação penal, no seu caso, né? Mas o voto do relator do STJ concluiu assim. Demais disso, diferentemente do afirmado pela defesa do recorrente, o conjunto probatório mínimo se faz presente, como visto nos excertos da denúncia constante de depoimentos e documentos diversos, inclusive enviados pela própria Igreja, indicando a ocorrência dos ilícitos investigados. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus e ponto final. Cansativo, não é mesmo? Mas eu tive de fazer esse registro porque algumas pessoas poderiam estar pensando que eu sou um perseguidor da Maranata e que tudo o que eu ando fazendo é falando mal, difamando ou coisas desse tipo. Então, eu acredito que agora, né, que com este vídeo, você será capaz, né, de estar mais motivado a exigir da presidência da Maranata informações mais confiáveis. Porque um irmão, outro dia, colocou nos comentários do canal que essa questão da Maranata já era algo, né, superado, que não merecia mais nenhum tipo de preocupação dos membros. Ora, se vocês acham que pessoas que estão falando em nome de Deus e elaborando regras e mais regras espirituais, né, para vocês seguirem, se vocês acham que não importa o resultado destes processos, né, que podem deixar estes homens à vontade, exercendo então esta influência espiritual sobre a sua vida e sobre a sua família, eu respeito isso. Mas acho muita presunção das pessoas que estão seguindo esse tipo de pessoas virem aqui no nosso canal para tentar nos dar lição de moral. Eu acho isso realmente reprovável. Lamento dizer isso com sinceridade aos irmãos. Mas se vocês acham que tudo isso que eu disse não afeta a sua vida, siga em paz o seu caminho, continue abaixando a sua cabeça, né, para que estes homens imponham as mãos sobre você, mas nunca digam que não foram avisados, ok? E é isso aí, meus irmãos, eu espero que vocês não tenham ficado aborrecidos comigo, porque eu só estou querendo provocar uma reflexão sobre assuntos que eu entendo que são importantes, que você deveria prestar atenção. Eu não faço isso para perseguir ninguém e nem instituição nenhuma, mas eu faço isso por amor à sua vida, mesmo que você não acredite nisso. Tudo bem? E se você quiser nos ajudar com este trabalho, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar.
além de assinar a petição que nós preparamos para representar ao Ministério Público sobre o assédio processual, né, que a Maranata vem praticando em relação aos seus ex-membros. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu caminho e lhe dê muita paz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.